essas concupiscências e paixões que são da carne, são obras da nossa carne, dos nossos desejos. O texto está falando aqui que aqueles que estão em Cristo já crucificaram. Quando Cristo foi crucificado, essas paixões foram crucificadas com elas. Morreram. Isso morreu. E aí no versículo seguinte ele diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se essas obras, se essas paixões, se a nossa carnalidade foi crucificada com Cristo, nós vivemos em Espírito agora. É uma nova fase. É uma nova fase que o crente, o cristão, aqueles que aceitaram a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, eles passam agora numa nova etapa de vida. Ele agora vive no Espírito. E o que é isso, né, viver no Espírito? Uma vez Jesus, Nicodemos foi encontrar com Jesus e Nicodemos estava atraído por Jesus. Ele estava interessado nos ensinamentos que Jesus estava trazendo. Ele via vida. Nicodemos era um homem entendido da lei de Deus. Ele sabia sobre Deus. Ele tinha conhecimento da palavra. Só conhecimento não adianta nada. É mero conhecimento. O próprio Satanás tem conhecimento. A diferença é quando nós transformamos esse conhecimento em revelação que passa no nosso espírito, e isso traz vida, isso traz transformação. E esse processo estava acontecendo com Nicodemos. Ele não estava mais satisfeito apenas com a letra, com o estudo. Ele queria mais. Ele via em Jesus algo mais. Ele via essa vida. Ele via que as palavras de Jesus eram palavras que não eram bonitas. Não eram apenas discursos bem feitos, mas eram palavras que faziam sentido, que tinha vida, que transformava. E aí ele, nesse processo, ele vai se encontrar com Jesus, ele vai buscar Jesus. E ele vai questionar essas coisas com Jesus, vai procurar entender mais. E aí Jesus ele fala algo poderoso para Nicodemos. E ele fala assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem como você ir para o outro nível que você está querendo. Não tem como. É preciso você nascer de novo. E Nicodemos ficou completamente confuso, falou assim: por quê? Apesar do conhecimento que ele tinha, a mente dele era racional. E ele falava: meu Deus, como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E olha que o meu tamanho já não é brincadeira mais hoje não. Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? É impossível eu ir para outro nível. E aí Jesus ele explica, fala assim: Nicodemos, não é isso. Você precisa nascer de novo por um simples significado. Aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos ele não precisava voltar à barriga da mãe para nascer de novo, porque ele já esse nascimento que ele teve da barriga da mãe dele, ele nasceu da carne. E aquele que nasce da carne é carne. Todo ser humano ele é carne, ele nasceu da carne, exceto um, Jesus.
O restante nasceu da carne. Agora, nascer do Espírito é quando você pega essas paixões, pega todas as suas transgressões, todos os seus erros, todos os pecados que estão sobre você, e você crucifica com Cristo. Cristo, ele leva esses pecados por você na cruz. Eram seus. Homem, você nasceu da carne, você já nasce pecador. O ser humano já nasce pecador. Infelizmente, uma criança recém-nascida, tão bonitinha, fofinha, é pecadora. A gente precisa ter consciência das coisas espirituais e não tentar mudar e colocar palavras na boca de Deus. Vamos entender as coisas espirituais. E Jesus falou isso para ele, falou assim, você precisa nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É você agora ser uma nova pessoa. Você deixa a sua vida para trás, e deixar essa vida para trás eu era de um jeito até encontrar Cristo. Aí eu encontrei Cristo. Cristo é um marco. Né? A gente está virando o ano e a gente tem o costume de, na virada do ano, fazer um culto a Deus de agradecimento, de consagração do ano seguinte. O que é o dia 31? É um marco. Até dia 31 de dezembro foi uma fase. Agora nós vamos iniciar uma nova fase. É um marco. Então, nascer do Espírito tem esse marco em Jesus. Antes de Jesus era uma vida, era uma coisa. Eu não tinha entendimento. Eu não tinha o Espírito Santo de Deus. Agora com Jesus é uma nova fase, é um novo marco, é uma nova oportunidade, é uma nova história que a gente escreve para a nossa vida. E Jesus estava ensinando essas verdades para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. E por isso que Paulo aqui está falando no versículo 25, se nós vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós passamos por Cristo, tivemos essa experiência, nós nos tornamos agora espirituais. Então, se nós vivemos pelo Espírito, pela lógica, o texto está falando, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, se nós nascemos de novo, e agora nós vivemos no Espírito, o Espírito Santo está em nós. Nós somos espirituais. Nós deixamos de ser pessoas naturais. Agora nós somos espirituais. Se nós vivemos no Espírito, logo, matemática aqui, as equações matemáticas que a gente tinha na escola, né? Se vivemos no Espírito, logo, portanto, andemos no Espírito. Você anda em Espírito? Ou quando vem uma situação, você já grita, você já berra, você já vai contra a pessoa, você já quer bater na pessoa, você já quer desistir. Isso não é andar em Espírito. Isso é ir lá na cruz de Jesus e falar, Jesus, devolve aí. Devolve o meu velho homem. Devolve aí o meu velho Alexandre. Deixa eu curtir mais ele. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu numa cruz por mim, para que eu vivesse em espírito e andasse em espírito. Mas me dá aí que isso aqui é mais gostoso, eu não consigo vencer a minha carne. Ou seja, você passou por Cristo, mas as suas
paixões, as suas concupiscências não foram ainda crucificadas com ele? É uma realidade espiritual que a gente precisa entender e desfrutar do que Cristo fez por nós. E entender o que é uma vida no Espírito. E de ser coerente. De ser coerente. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim. E ela falou assim: tem alguma coisa depois da salvação? Foi interessante aquela pergunta porque eu não tinha aquela resposta. E a pessoa fez essa pergunta. Eu me converti, eu fui para Cristo, eu entendi que Ele morreu por mim, eu entendi que eu sou pecadora. E era uma mulher. Já estou entregando. Tem que tomar cuidado, senão eu já falo o nome. Estou louquinho para falar o nome. E ela falou: eu reconheço que sou pecadora e que Jesus morreu por mim para que eu fosse resgatada, fosse salva e tivesse a vida eterna. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem mais alguma coisa além disso? Ela fez essa pergunta. E eu não tinha essa resposta. Ou melhor, ninguém tinha me feito essa pergunta antes. Enquanto ela estava falando, o Espírito Santo ministrou no meu coração a resposta para aquilo. E aquilo veio como revelação para mim, entendimento, e é o que a gente precisa entender, e a maioria dos cristãos não entendem. Não entendem. E a resposta que eu dei para ela, que foi que eu senti que o Espírito Santo me inspirou ali, foi: a salvação, que é um grande feito na nossa vida, porque ela nos separa da morte para a vida. Ela realmente determina um ponto, um marco. Até ali eu era uma coisa, dali eu sou outra, é uma nova criatura. É um grande feito. Jesus precisou morrer para isso. E eu falei para ela, apesar desse grande feito que Jesus fez, a salvação não é o fim para o cristão. Ele é o começo. Ele é o começo para uma nova vida. Ele é o começo para você agora andar conforme Deus quer que você ande. Ele não te resgatou, Ele não entregou seu filho simplesmente para você ter o passaporte para entrar no céu e ponto. Ele quer que você tenha uma vida diferente com Ele agora. Por isso que Paulo está falando, se nós vivemos em espírito, logo andemos em espírito, andemos. O que é andar? É tudo que eu for fazer, seja pelo Espírito. Seja pelo Espírito. Nós vamos ter que trabalhar amanhã. Você vai estar o quê? Se movimentando. Você vai estar andando. Andando de que forma? Em espírito. Em espírito. Você não pode separar e falar assim, não, agora é segunda-feira, é outra pegada, eu tenho que trabalhar, minha mente tem que estar no trabalho, tal, não é fácil, as pessoas que eu trabalho é difícil, eu tenho que pegar duro. Não dê desculpas. Há um modo de viver pelo Espírito, que em qualquer situação, você vai trabalhar, você vai no médico, você está andando, você vai viajar, você vai estudar, você vai comer fora, você vai no cinema. Ande em espírito. Talvez os teens vão no cinema hoje. Tô sabendo. Eu fiquei sabendo agora. Eu ouvi uns comentários aí. Os teens estão conversando sem mim. Ó. Obrigada. Eu acho que o Davi Ó, Deus revelando. isso e vai propor quando ele chegar.
Então, você vai no cinema. O que é andar em espírito? Que filme você está indo assistir? Isso vai fortalecer o seu espírito? As suas escolhas, as escolhas nossas no dia a dia, conforme como nós estamos andando, como nós estamos conduzindo a nossa vida. A nossa vida tem que ser coerente. O que é coerência? Eu falo uma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu falo. A gente tem que ter coerência. É isso que Paulo está chamando a coerência. Ele está falando assim, se nós vivemos em espírito, andemos em espírito. Simples. Seja coerente no que você está fazendo. E para te ajudar um pouco, volta um pouquinho para você entender essa vida no espírito. Se você voltar alguns versículos, no versículo 16, e antes de eu ler, deixa eu fazer uma introdução aqui. Às vezes você pode pensar, quer dizer então que quando eu passo pela cruz, aceitei a Jesus, eu recebo o Espírito, começo a viver em Espírito, e há essa transformação, eu começo a ser santo, supostamente você se torna santo naquele momento. Você se torna santo porque não é por você, mas é que Jesus, ele nos santifica. Quando nós passamos pela cruz, recebemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós nos tornamos santos diante dele, porque ele pagou o preço. Nós não temos mais pecados em nós, porque Jesus pagou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados. Nós nos tornamos santos nele, ele provocou isso em nós. Aí vem o grande questionamento, e é onde a maioria dos cristãos erram e não vive a plenitude do Espírito. Porque ela fala assim, se eu sou santo, por que eu penso tanta coisa ruim? Por que eu quero matar fulano? Por que eu tenho ódio de fulana? Por que eu tenho pensamentos maus? Por que o bem que eu quero fazer eu não faço? Eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Por quê? E aí as pessoas talvez dão uma justificativa, dão um somebody love, põe na conta de Deus e fala, Deus me entende, Deus é amor. Deus é amor e Deus te entende, mas Ele também é justo. E um dia você vai chegar diante dele e não vai ter desculpinha não. Não vai ter desculpinha. E a gente precisa entender essas verdades espirituais para viver hoje. Hoje. Então esse texto, ele nos dá uma ajuda, uma clareza de quem nós somos. Nós fomos salvos, nós nos tornamos santos, mas é possível ainda a gente pecar, a gente fazer coisas erradas, mesmo passando por essa experiência tão forte? Sim. Sim. Por quê? Porque a obra que Deus começou em Jesus, ele ainda não terminou. Ele vai terminar na segunda vinda de Jesus. Aí nós não teremos mais esses sentimentos, essa naturalidade em nós. Ele vai nos transformar, nós teremos o corpo glorificado. Por isso que a salvação é o início, não é o fim. Mas muitos cristãos vivem como se a salvação fosse tudo. E para ali. E fica na defensiva porque tem o mérito de entrar no céu. Mas vive aqui uma vida que não agrada a Deus. Que não dá um bom testemunho. Que não ganha outras pessoas podem
estar indo para o inferno, não vivenciando essa experiência por conta desses crentes carnais. E muitas vezes esses crentes carnais somos nós também. E só mediante as verdades da palavra que pode nos transformar. E Paulo, no versículo 16, ele diz: eu digo uma coisa para vocês. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Andeis no Espírito, e você não satisfará os desejos da carne. Então ele está dando uma dica. Ele está falando assim: não pensa que você agora se converteu, que tudo está lindo, tudo está maravilhoso, você não vai errar mais, tudo vai dar certo na sua vida. Não, 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 não. No mundo você vai continuar tendo aflições, porque o Senhor desse mundo não é Deus. Mas Deus é o seu Senhor neste mundo. Então, nós vamos estar passando por tentações, nós vamos passar por dificuldades. E aí Paulo, ele dá uma dica, ele fala assim, para você vencer a sua carne, a sua carnalidade, a sua vontade, ande em espírito, ande em espírito. E pode perceber, vocês que estão aqui, que estão participando de um jejum, nós estamos jejuando há 40 horas, finalizando quase 40 horas de jejum e oração. Estamos sem comer, mas às vezes a nossa carne, ela lembra de um prato gostoso, né? E aí você se sente o quê? Tentado. E alguns podem ter pensado assim, Deus não vai se incomodar se é só um pedacinho, né? Mas perceba o quê? É a sua carne que está manifestando esses desejos. Jesus, quando foi tentado, ele estava em jejum 40 dias. E o diabo chegou para ele e falou assim, e a Bíblia fala que Jesus teve fome, que nem nós em algum momento tivemos. E aí o diabo vai tentar Jesus falando, você é poderoso, você é filho de Deus, tá vendo essas pedras aqui? Transforma em pão. E olha um pãozinho gostoso aqui, ó. Transforma em pão, né? E você resolve esse problema. Deus é bom. Você já está aí muito tempo jejuando, orando. Assim como Jesus, nós somos tentados diariamente. Com vozes, conselhos, falando, não tem nada a ver. Então, como nós estamos andando? Andamos em espírito. Então, Paulo está ensinando aqui, só tem uma maneira de você vencer essas paixões, essas carnalidades. Ande em espírito. Então, como nós estamos andando em espírito, intencionalmente, nós estamos mais fortes. E aí, a gente aprendeu que, nós não vamos comer. Né? Tô olhando aqui o pão, que delícia. Eu sei que ali na cozinha tem um pãozinho com manteiga. Olha que delícia. Mas quando Jesus fala assim pro diabo, deixa eu falar uma coisa para você. Realmente eu tenho poder para transformar isso em pão. Mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, que esse é o nosso alimento. Mas o que é o crente carnal? E entenda, você que está assistindo, que o carnal, que a Bíblia diz muitas vezes, não é o que não teve a experiência com Deus, mas é o que teve a experiência, que passou por Cristo e ainda continua na carnalidade. Ele não se deixa, ele não anda em espírito. E está tudo bem. Como ele passou por Cristo, ele tem a salvação,
Ele vai para a igreja, ele dizima, ele oferta, ele acha que está tudo bem, mas não está. Ele está parado no início, é como Paulo fala, você continua sendo menino, cresce. A vontade de Deus é que nós cresçamos. E como é que nós vamos crescer? Parar de ficar sendo crente carnal e andando em espírito. Quando nós andamos em espírito, o nosso comportamento ele é diferente. O que é um comportamento carnal? Julgador. É um comportamento de ansiedade. Quando nós andamos em espírito, nós temos o quê? Qual que é a evidência do andar em espírito? O fruto do espírito. Como é que você pode ser igual a Deus, ser como Cristo, as pessoas veem Cristo em você, se o seu comportamento não é o de Cristo? Cristo tinha um espírito. Nós temos que ter esse fruto do Espírito em nós. É a evidência de que nós estamos andando em Espírito. Só para relembrar, já que a gente está em Gálatas, no versículo 21, ele diz, 21 não, no 22, o fruto do Espírito é o quê? Ele é amor. Jesus ele fala, todo mandamento se resume em duas coisas. Ame ao Senhor de todo o seu coração e seu próximo como a ti mesmo. Está falando aí de amor. Deus é amor. Qual que é o fruto do Espírito? O amor. O que é amor? É não julgar. É difícil, né? Mas o julgamento está relacionado a quê? A nossa carnalidade. As contendas, o falar mal, está relacionado à nossa carnalidade. Ah, mas é possível um cristão fazer essas coisas? É mais fácil o cristão fazer essas coisas do que andar em espírito. E eu estou aqui para a gente alertar, para a gente se despertar a não fazer essas coisas. A não ser mais um crente carnal, mas andar em espírito. Se você vive em espírito, se o Espírito Santo está em você, por que você não vai andar em espírito? Você está levando uma vida cristã incoerente. Você vai para a igreja, você levanta as mãozinhas, você canta, mas o seu interior está cheio de problemas. Você mal consegue olhar para a pessoa do lado. Às vezes tem pessoas na igreja que não conseguem olhar para o lado. Tem pessoas na igreja que não conseguem olhar para o pastor, mas está lá, levantando a mãozinha. É assim que Deus quer que nós vivamos. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar, para dar uma nova vida conforme Ele determinou, não como nós determinamos para nós. Chega, gente, de viver de maneira própria. Você tem o Espírito Santo, se você vive no Espírito, anda no Espírito e para de ser carnal. Para de ser carnal. O fruto do Espírito é amor, é alegria. Quantas vezes nós estamos chateados, nós estamos aborrecidos, porque a nossa carnalidade rouba a alegria do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós não ficamos tristes porque nós estamos sem comer. Nós temos alegria porque a gente sente a satisfação de estar na presença de Deus, que é muito melhor do que comer. Vocês estão sentindo isso? Nós vamos comer daqui a pouco, porque nós vamos encerrar o jejum daqui a pouco. E aí nós vamos estar liberados para poder comer. Mas essa falta de comer não tira a nossa alegria, não nos deixa triste. Porque nós estamos andando em espírito, a gente sabe que isso vale a pena.
tem coerência em nós. Buscar a Deus faz sentido. Andar em espírito vai contra toda a religiosidade. A religiosidade, ela é diferente da religião. A religião tem o sentido de religar o homem a Deus, ótimo. Mas a religiosidade, ela é ruim, porque ela coloca padrões humanos, ela coloca a minha visão humana, o que eu acho nas coisas de Deus. A gente precisa conhecer o que Deus pensa, como Ele enxerga cada situação, e a gente seguir o padrão que Ele determinou para nós, e não o nosso padrão. A religiosidade é: não faço isso, não creio isso, não quero aquilo. E geralmente, na pessoa religiosa, a gente não vê o que Nicodemos buscava para a vida dele, e que ele via em Jesus: vida. Vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus, ele subiu aos céus e ele deixou no lugar dele o Espírito Santo. Para quê? Para continuar produzindo vida em nós. Por isso a importância de nós andarmos em espírito, sermos coerentes e não sermos crentes carnais. Eu quero ir para a ceia do Senhor agora. Pode continuar gravando, Juninho, filmando. Porque a ceia do Senhor tem esse significado maravilhoso, né? Jesus, ele instituiu a ceia, nos deixou isso como uma ordenança, para a gente relembrar o sacrifício que ele fez. E muitas vezes, olha a loucura que é a vida cristã, a vida carnal. A gente vai para a igreja, a gente participa da ceia. Tem pessoa, olha o que é a religiosidade. Existem pessoas que elas não estão preocupadas na sua transformação, nessa vida, e andar em espírito. Mas ela coloca toda a sua fé no momento da ceia. Se eu não tomar a ceia, eu estou quase que pecando. Ou eu não posso tomar a ceia, eu não sou digno de participar da ceia, porque essa semana eu pequei. Está tudo errado. A ceia é um memorial que nós temos, que Jesus deixou simplesmente para a gente lembrar e não esquecer, porque a nossa memória é curta, do que Ele fez por nós. E não dá para a gente ser da mesma forma que a gente era antes de Cristo, mediante o sacrifício que Ele fez. Por isso que Ele deixou a ceia, e Ele estava ali com os seus discípulos, e Ele pegou o pão, simbolizando o corpo dele, o vinho, simbolizando o sangue que seria vertido ali na cruz, para a gente relembrar esse sacrifício. Não foi pouca coisa. Mas isso que Jesus fez foi a entrada, foi o início de uma nova vida que a gente precisa desfrutar. E não parar na cruz, não parar na salvação, mas crescer. Não continuar a ser menino, mas crescer. Parar de tomar o leitinho, a mamadeira, o tetê, e começar a comer uma massa gostosa, uma feijoada, um churrasco, comida de gente grande. Mas como é que uma criança pode comer comida de gente grande? Ela não está preparada. E ela nunca vai usufruir de uma boa picanha, do sabor de uma boa picanha. Por quê? Porque vai fazer mal para ela não está preparada para receber aquilo. E nós, quando insistimos em andar na carnalidade, como crentes, nós continuamos sendo meninos, bebês, e a gente não desfruta dos sabores que Deus tem para a gente viver.
se vivemos em espírito, andemos em espírito. E eu acho uma coisa interessante na ceia do Senhor que eu nunca, sempre me incomodava, mas a Bíblia fala que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e o vinho. E aquilo sempre me incomodou, na noite em que Jesus foi traído. Se está aqui tem alguma razão. Mas o que isso quer dizer? Né? Porque Jesus está ali compartilhando algo que ia acontecer com ele. E aí a Bíblia relata, na noite em que Jesus foi traído. E aí ele explica a ceia. E eu sempre incomodado com aquilo até que eu entendi. E olha que coisa mais maravilhosa, né? O que é um andar em espírito. Vem, Thaís, participar com a gente. Eu trouxe isso, mas deixa eu ficar muito quietinho. Ok. Quando a Bíblia fala desse memorial tão significativo que é a ceia, e ele fala, na noite em que Jesus foi traído, ele está dizendo assim, Jesus, ele foi humilhado, ele sofreu, ele não precisava passar por aquilo. Jesus foi uma das pessoas mais rejeitadas que teve na Bíblia. E muitas vezes a gente passa por rejeições e até mesmo traição. A traição é o ato mais cruel da rejeição, da frustração. E Jesus, ele sabia que seria traído. E mesmo assim, ele andava em espírito. Ele tinha o fruto do Espírito sendo manifestado na vida dele. Mesmo ele sabendo que seria traído, ele não abdicou. Ele podia falar assim, não vale a pena, não vale a pena. Eu estou aqui ministrando, o cara ali vai me trair. Pai, não vale a pena, tá errado, vamos ver um outro caminho. Não. Mesmo ele sabendo que seria traído, ele continuou a sua missão de morrer por nós, para que fossem salvos. Inclusive, morrer pelo seu traidor. Agora, a decisão das pessoas de aceitar esse sacrifício é de cada um. A decisão daqueles que aceitam e continuam sendo carnais e não crescem, não amadurecem, é de cada um. Como é de cada um também. Não. O que Jesus fez por mim foi algo tão grandioso que eu quero vivenciar tudo que ele sonhou para mim. Eu não quero envergonhá-lo. Eu não quero que o sacrifício dele não vale a pena na minha vida, mas venha valer a pena o que ele fez comigo. Que ele não apenas me trouxe a salvação, que é algo muito grande, mas que ele me capacite para que eu tenha uma vida abundante, para que outras pessoas sejam salvas, porque pessoas estão indo para o inferno sem essa consciência e sem essa preocupação que os cristãos que já passaram, mas continuam na carnalidade, vivendo suas próprias vidas, às vezes estão impedindo de outros serem salvos. Às vezes estão escandalizando pastores, igrejas e prejudicando aqueles que poderiam estar recebendo a mensagem da cruz. Então, a Bíblia nos ensina que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu e ele disse, esse é meu corpo dado por vós, ele vai ser partido, vai ser dilacerado. Olha o que eu vou ter que passar por vocês. E esse é o meu sangue que vai ser vertido ali na cruz. Esse sangue representa uma nova aliança. Nós cantamos que Deus ia colocar um dedo como sinal, um anel no dedo como sinal de aliança. O sangue de Jesus na cruz é a nova aliança. Ele faz uma aliança agora conosco, dizendo,
agora, filho, agora você se torna meu filho. E como você torna meu filho, tudo que é meu é seu. Você tem acesso. Agora, uma criança não pode desfrutar de todas as coisas do Pai. Ela não tem maturidade para isso. Por isso, Deus deseja que nós cresçamos para desfrutar da grandeza do reino dele, de tudo que ele sonhou e planejou para nós. Não vamos ser mais tolos e deixar de vivenciar essas coisas, mas buscar viver essas coisas. E ele falou, façam isso até que eu volte. É a nossa esperança. Jesus vai voltar. A boa obra que ele começou, ele há de concluir. Então vamos ceiar nesse momento. Eu vou pedir que você venha aqui na frente, você pegue um pedaço de pão, pegue um suco de uva representando o sangue de Jesus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Vamos relembrar esse sacrifício de Jesus. E aí nós vamos ceiar juntos. Você que está em casa e está participando, sente o mesmo Espírito. Você, se tiver um pão na sua casa, se tiver um suco de uva, você pega e ceia conosco. Isso se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Isso se você entende que Jesus ele morreu na cruz pelos seus pecados. Você pode fazer isso. E se você ainda não aceitou, você pode fazer isso agora, dizendo no seu coração, nessa manhã eu entendi quem é Jesus, por que ele veio na terra, que eu sou pecador, eu me arrependo, eu entendi o sacrifício de Jesus e eu me entrego, eu entrego a minha vida a Jesus. E eu declaro que Ele agora é o Senhor da minha vida. Se você faz essa oração nessa manhã, você recebe agora a salvação e o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele te dá uma nova vida, uma nova história para vivenciar. E aí você pega um pedaço de pão, um suco de uva e ceia o corpo partido por você, o sangue dele derramado por nós, nos comprando, pagando uma dívida que era nossa. Nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos ser mortos, mas ele fez isso por nós. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Qual é o tamanho do amor nosso por Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por esse momento tão difícil para Jesus como homem, mas ele foi até o fim, ele obedeceu, e por causa da obediência dele ao Senhor, os seus planos foram cumpridos e nós fomos salvos. Nós recebemos do seu Espírito e nós vivemos agora em Espírito e também queremos andar em Espírito. Esse sangue vertido na cruz confirma, nos traz essa aliança, declara que nós fomos selados pelo Senhor, comprados pelo Senhor, nós agora pertencemos ao Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o Senhor por esse grande feito. E nós aqui estamos obedecendo a ordenança de Jesus, relembrando esse grande feito, no nome de Jesus. Você pode ceiar e nesse momento da ceia, enquanto você estiver ceando, relembrando o sacrifício de Jesus por você, você também
Agradece a Deus e conclui em Deus o jejum que você começou na sexta-feira. Nós estamos encerrando agora esse jejum ao Senhor, ó Pai. Obrigado por esse tempo de busca, de dedicação, de fortalecer o nosso espírito, para que possamos mover no espírito, que não seja algo da nossa mente, do nosso conhecimento, da nossa força, mas guiado pelo seu Santo Espírito. Obrigado por esse final de semana de busca ao Senhor. Nós vimos o Senhor e cremos que muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual que não estamos vendo, mas nós queremos ver, nós queremos ir no mais profundo com o Senhor, ó Pai. Nós queremos viver as coisas, as verdades espirituais das nossas vidas para essa igreja. No nome de Jesus, nós te agradecemos e concluímos esse tempo de jejum. Ao ceiar agora, você ceia e você conclui esse tempo com o Senhor de jejum. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Senhor, nós queremos ficar neste lugar, no lugar onde o Senhor está, no lugar onde sai vida, no lugar onde nós somos tomados pela graça, pelo favor, no lugar onde o Senhor nos basta, onde nem os alimentos nos faz falta. Deixa-nos ficarmos todos os dias neste lugar, andando em espírito, movendo no espírito, ó Pai. Neste lugar, todos os dias da minha vida. Adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Aleluia. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz
Feito aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos, nós adoramos aquele que traz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Deseja o fogo de Deus nessa manhã. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Envie o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo, ó Pai. Derrama o seu Espírito sobre nós. Que possamos voar, andar no seu Espírito. Queremos queimar com o fogo do seu Espírito, ó Pai. Aleluia. Queremos ver prodígios, sinais, maravilhas. Queremos conhecer o Senhor na sua plenitude, ó Pai. Queime-nos. Derrama do seu Espírito. Não negue o teu fogo sobre nós, ó Pai. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos queimar. Aleluia. Aleluia. Se vivamos no Espírito, andemos também em Espírito. Amém.